A gente respira bem profundamente e nós vamos mentalizando os guardiões nos nossos lares. Esses amigos tão queridos, com tochas, com espirais, com vórtices, fazendo toda uma limpeza, retirando formas, pensamentos, sentimentos, medos, inseguranças, angústias e levando ao centro da Mãe Terra para ser ressignificada e voltar limpa essa energia ao universo. Nós vamos vir mentalizando intensamente. Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio e todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz. Essa corrente de amor e de luz. Que essa corrente possa nos auxiliar expandindo os nossos sentimentos, expandindo o nosso aprendizado. E que tenhamos uma tarde de muito aprendizado e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Antes de nós iniciarmos, eu só queria dar uma mensagem para o pessoal que assiste a gente através do YouTube, para que se gostar daquilo que a gente está conversando, de todo o nosso encontro, dê um like ou compartilhe o vídeo, porque assim a gente pode atingir mais pessoas que gostem desse encontro que a gente faz. Bom, Faltou uma coisa. fala. Vamos falar para eles que o nosso canal não é monetizado. Nosso canal não é monetizado, então o like não é para ganhar dinheiro. O like é justamente para poder expandir esse encontro, esse troca de experiências que a gente faz aqui. Não ganhamos nada, só ganhamos muito experiência. Ganhamos aprendizados. Paramos em capítulo 7, estudando a angústia. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância. João, capítulo 10, versículo 10. E aí a gente inicia esse capítulo. O que chamou a atenção nessa primeira página? Alguma coisa? Não? Não, nessa primeira página eu não marquei nada. Nada? Então aqui o doutor Inácio, né? Tá na sua visita rotineira às enfermarias do Hospital Esperança, é assim que inicia esse capítulo. Na segunda página. Eu só notei que ele não tá muito bem, né? Tá meio... Acordou meio de mau humor. E aí é uma reflexão que a gente pode fazer. É porque que nem espíritos também têm esses dias ruins e bons, que nem a gente, encarnados. Não sabia disso. Não para pensar o porquê? Não. São os dias que o psiquismo vem à tona, né? Tudo aquilo que trouxemos da Terra, né? Aquilo que é nosso, que é tanto da Terra quanto de outras encarnações. Não entendi, Silviane. Mas ele não é um espírito já bem evoluído, doutor? O que é um espírito bem evoluído? Sei lá, um que está superior, que já está podendo ajudar muito mais gente do que nós. Então, o espírito mais evoluído que nós conhecemos, assim, de obras, é Bezerra de Menezes, que poderia passar para outra dimensão. Entendi. Não se esqueça que o Dr. Inácio, todos esses espíritos que tem nesse livro, eles vivem no umbral. Tá. Eles vivem no umbral, porque o Hospital Esperança fica no umbral. André Luiz vive no umbral. Então a gente, às vezes, acha que esses espíritos que passam a mensagem para nós, ou esses que a gente tem conversado, eles são espíritos aí de elevada categoria. Eles provavelmente são mais do que a gente, né? Mas eles estão vivendo os mesmos tipos de dificuldades. Outra coisa que você falou, eu achei interessante, que é o que a gente às vezes não percebe.
qual que é a diferença entre o espírito encarnado e o desencarnado? Só a matéria. Plano. A matéria. E o Então, plano, né? a manifestação do corpo é a manifestação do espírito. Então, Ah, aquilo que a gente passa por aqui, os sempre. altos e baixos da nossa vida, o espírito também passa. Ah, tá, entendi. Eu fiquei meio Mais confusa. Achei que intensidade, se for pensar, né? É claro que lá ele tem a visão de bem mais ampla do que ele é e do que ele precisa fazer, do que a gente, né? A gente aqui está bem fechado na nossa visão. Mas ele passa, todos os espíritos passam por esse tipo de coisa, né? Ah, tá. É que eu fiquei assim meio confusa. Achei que eles, como, sei lá, estavam passando esses ensinamentos, eles eram melhor que a gente. Eles são tinham melhores essa- que a gente. Provavelmente melhor- eles são melhores que nós. Por quê? Porque eles já estão numa evolução. Sim, mas eu Né? achei que eles não passam por esses sentimentos que a gente ainda fica se debatendo, né? O Ruiz, toda hora ele fala que ele também está nas mesmas lutas que a gente. Ah, É. Agora, se a gente for parar para pensar, o Tupã é da 6ª dimensão. A mensagem dele sempre qual é? É de muito acolhimento, é de muito amor, é sempre de esperança, né? De acolher. É um espírito que já é diferente. O doutor espanhol tem toda a amorosidade, mas já vem num nível diferente. Mas ele é de 4ª dimensão. Ele é de também. 4ª dimensão, doutor espanhol. Se a gente for pensar E nas dimensões, o Tupã não, o Tupã de 6ª. se a gente for pensar bem, nós encarnados estamos na 3ª dimensão. Quando nós desdobramos, nós vamos para a 4ª dimensão, onde nós vamos que é um nível de evolução, né? Onde que nós vamos encontrar lá na mesma dimensão André Luiz, Dr. Inácio, Dona Modesta, todos esses espíritos que a gente vem lendo aqui. O Tupã já é de 6ª, né? De 5ª quem que é? Quem? A gente conhece. Nenhum dos mentores. De mentores a gente passa o mentor o Tupã que a gente escuta, que é o que é o mentor da Casa do Consolador, e depois já vem mentores trabalhadores, mas da 5ª não. Na 5ª é aquele lá da artes, Ciência e cultura. ciência e cultura. Algo nesse capítulo, nessa página. A outra página, o último capítulo, último parágrafo, eu marquei. Qual? Começa assim: estou me perguntando, doutor Inácio. Alguém tem algo antes? Não, então pode ler, letra. Estou me perguntando, doutor Inácio, de que me valeu ser amparada e vir para este hospital? A caridade que eu fiz ao próximo trouxe-me como benefício o merecimento de ser socorrida. Então indago, para quê? Estou aqui cercada de boas pessoas, mas me sentindo a pior criatura do universo. Não seria melhor estar no inferno? Aí continua, né? E aí depois o outro eu também marquei. Cibele, e novamente o doutor Inácio foi cortada pela enferma que não o deixava falar. Tudo aqui parece muito com o mundo físico. Só vejo gente falida, doente reclamando, e mesmo vocês que conduzem este lugar passam a ideia de serem indiferentes, ou talvez acostumados demais com tudo isso. Quer dizer, ela se sentia, como ela diz aqui, pior do que se ela tivesse encarnada ainda. Então, aí vamos esmiuçar. Vamos começar pelo final. Tudo aqui me parece muito com o mundo físico. E é perfeito, porque lá é o mundo verdadeiro. Aqui é a cópia. Né? A cópia é mal feita, mas aqui é a cópia. Só vejo gente falida, doente e reclamando. Por quê? Se a gente fazia isso na Terra, como que nós vamos desencarnar? Da mesma forma. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Doente, falido.
moralmente, falido emocionalmente, do jeito que tiver, vai. E Vai. outra coisa, Hum. ela está vendo isso porque é esse o nível vibratório que ela está. Então ela só vai enxergar espíritos que estão nesse mesmo padrão. Se ela tivesse pior, ela ia encontrar espíritos com dificuldades maiores ainda. Se ela Mas tivesse no melhor, mesmo lugar que ela está? No mesmo lugar que ela está? ou em outro Lá. lugar. Ou em outro Mas lugar. mesmo assim, mesmo na colônia, é que se divide. Porque se Sim, ela... a gente lembra do livro. Nosso Qual que foi lar. que a gente- Nosso lar. Não, foi no Despertar Espiritual, que o hospital tinha vários andares. E quanto mais próximo da crosta, mais denso eram os E espíritos. o É hospital verdade. Esperança Onde tem vários era andares. Tem vários andares e quanto mais denso, mais próximo da terra, da crosta, mais denso é. Então, Ah, assim, que depende do interessante. nível que você Não tiver. sabia isso. Isso eu não sabia, não. Aquela que fazia um monte de coisa e resgatava todo mundo, dizendo que todo mundo era. Como é que é? Que ela tinha sido médium na Terra e lá ela ficava presa, porque senão ela deixava todo mundo doido. Você lembra quando ela pegou Marcondes? Uma... então, o E Marcondes deixou ele estava doidinho. nesse patamar mais baixo, ele, Mais aquela baixo. moça dele, que a gente estudou Então, sobre os ovoides, né? Agora isso. lembrei. Quando a gente entra num hospital, a gente vê aquelas pessoas que passam pelos consultórios e vão embora, outros que precisam ir para a enfermaria, outros que ficam internados nos quartos, outros que vão para a UTI e outros que desencarnam, né? É verdade. Então, você vê que é a mesma coisa, é um hospital com espíritos com diferentes desafios para vencer, entendeu? Aí ela fala assim: e mesmo vocês que conduzem esse lugar passam a ideia de serem indiferentes, ou talvez acostumados demais com tudo isso. Por quê? Porque se estivesse na Terra, ia procurar alguém que fizesse o quê? Passasse a mão na cabeça. É. Ia terceirizar. Ou então estava terceirizando, ou então ia procurar alguém que passasse a dor na cabeça. Ali eles não É. passam. Eles acolhem. É diferente acolher do que passar a mão na cabeça. Assumir a responsabilidade da dor do outro. E muitas vezes a gente quer o quê? Ó, tá doendo? Pega aqui, ó. Fica um tempo A gente quer aí. colo, né? Não quer acolhimento, a gente quer colo. Não, colo e acolhimento eu vejo que é a mesma Não, coisa. colo que eu digo é assim, passar a mão na cabeça, é isso. Eu tô falando, a gente quer que a pessoa resolva. Chegue com É. uma receita e resolva. E não vai ter ninguém que resolva. Então a cobrança da Cibele tinha muito isso, né? E aí cobrava eles nesse sentido. Vocês, o que vocês são indiferentes? Por quê? Porque eles escutam, acolhem, mas ó, você está se ouvindo? Você está conseguindo se compreender? Aonde está o problema? Enquanto você não compreende, eles não podem fazer nada. Entendi. E aí eles ficam, aí onde fica a cobrança, né? Aí ela ainda fala assim, como que é? Tudo, acho que já falei tudo, né? É. Já. Então vamos lá. Uhum. Então, Angústia. Ledinha, bora que bora. Eu falei assim, a Cibele tá meio desiludida, mas assim, tá tentando achar um terceiro. Vamos Mas, terceirizar um pouco. mais embaixo, eu marquei um outro parágrafo. Tá. Não é filosofia, Sibeli, é fato. Quando não estamos em sintonia com a vida, nos angustiamos. A angústia é um sentimento da alma que está clamando. Aí, clamando pelo quê? Clamando por mudança. Mudança de postura íntima. Eu também marquei. Clamando pelo. Essa frase aqui é para a gente pensar muito. A angústia é o termômetro do ato de existir. Olha Eu só, também marquei, Verinha, essa linha. nossa, não é para Achei pensar também. muito nisso? Sim, sim. A angústia é o termômetro do ato de existir. Nossa,
forte Onde isso. que vocês estão? Assim, a da Leda eu peguei, clamando pelo Um doutor. pouco antes do da Leda. É um parágrafo. Tá. Dois A parágrafos antes. angústia é o termômetro do ato de Isso, existir. Ato de existir. Não é forte. É uma frase acima. Eu já vi. Achei. Nossa. Aí eu acho que é legal assim, não é filosofia, Cibele, é fato. Quando não estamos em sintonia com a vida, nos angustiamos. Angústia é um sentimento da alma que está clamando, Por mudança. né? E está clamando o quê? Por mudança. Mudança de Para a postura pessoa se íntima. situar, né? Cair na realidade. Eu acho que para a pessoa se situar, cair na realidade do problema, né? Porque às vezes acho que a gente vai tocando, né, de barriga, a gente vai levando, vamos levar. Aí aquele negócio vai crescendo. Vai crescendo, 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 crescendo. Aí até que vem essa angústia. E aí a gente tem que parar. Essa alma está clamando o quê? E aí onde que a gente fala, não existe receita. Por quê? Porque cada um vai ter no seu Seu interior. tempo, né? A resposta vai ser individual. O que eu estou encobrindo? O que eu não quero ver? O que eu me nego a sentir? O que eu me nego a dar o próximo passo? Né? Aí ele fala, clamando pelo quê? Ela fala, clamando pelo quê, doutor Rinaldo? Clamando por mudança. Mudança de postura íntima. De olhar, sabe? Daquela coisa assim, eu vou olhar para mim, eu vou olhar para aquilo que está doendo, eu vou tomar uma postura. Mas é comigo e não com o outro. Seria, no caso, ressignificar o problema, né? Não ficar vivenciando ele o tempo inteiro. Na verdade, Então, você tem um problema. Aí, se você não consegue solucionar, você fica girando só em torno dele, você vai ficar vivenciando essa angústia. Ou você soluciona, ou você ressignifica de uma outra forma ele. ou você aceita, né? Porque o nosso grande problema é que a gente fala assim, eu aceito. Aceitou? Então tirou. Já resolveu. Mas será que a gente aceita realmente? Ou a gente fica naquele sentimento? Dentro tá martirizando. Fica se martirizando. Fica se martirizando, isso mesmo. Então tem coisa que a gente precisa ressignificar dependendo do problema. Tem coisa que a gente vai precisar se perdoar e aceitar. E tem coisa que você vai falar assim, eu não vou dar jeito. Que não depende só de mim, depende do outro. Então é aquela coisa, né, da oração da sabedoria. Ter os olhos de ver para aceitar aquilo que eu posso modificar e aquilo que eu não puder modificar, eu aceitar. Porque senão a gente vai ficar brigando o tempo inteiro. Né? Não, dizia, exclamou em tom de queixa, como sempre, a tal reforma íntima. Não aguento mais. Já não aguento mais ouvir essa expressão, não tem mais nenhum sentido para mim. É o que mais a gente ouve, né? A reforma íntima. Não, por que dói essa reforma íntima? Porque você tem que sair. Tem que fazer. Mexer com os seus sentimentos, modificar, né? E às vezes a gente depara assim, né? com sentimentos que a gente não quer mexer. Não, e assim, é onde que a gente... Né? Eu sempre falava assim para os meus alunos, né? Mexeu na caixa de Pandora? O que é a caixa de Pandora? Não vai vir boa coisa. É verdade. A gente vai sair da zona de conforto. Mexeu na caixa de Pandora. O que foi, Solange? Dói, né? Vai doer, mas tem que enfrentar para poder passar por ela, aí virar a página. Se a gente deixar ela guardadinha lá, o problema guardadinho na caixa, cada vez que você abrir, você vai chorar, você vai sofrer, você vai ficar voltando no passado, relembrando aquilo que te machucou constantemente. Então, abre de uma vez essa caixinha, põe para fora, chora tudo que tiver que chorar e vira uma página, segue a vida, porque senão não se cura.
Senão não vai se curar nunca. Isso é verdade. Aí ele fala assim, talvez então não seja angústia o que esteja sentindo, sugeriu o médico uberabense. Como é que é a angústia, doutor? Aí a gente pode se achar. Dor no peito, vontade de chorar, aflição intensa, falta de ar nos pulmões, sentimentos confusos, uma rigidez psíquica, ou seja, você não consegue relaxar, mal-estar psíquico. É verdade. Aí ela fala, então é isso que eu tenho. É isso mesmo. Pelo menos concluiu o que ela sentia. E é interessante, né? O que é essa rigidez psíquica? Seria uma resistência da gente, né, em enfrentar esses sentimentos, né? Isso, é verdade. Eu não mudo. O outro mude. Mas eu não mudo. Isso é nossa, às vezes, né? É a inflexibilidade, essa rigidez. Não vou fazer. No nosso psiquismo já está resolvido. Não vou fazer. Já está assim. Aí o que vai acontecer? A gente não é rígido? As pessoas que estão ao nosso redor vão fazer o quê com a gente? Mesma coisa. A mesma coisa. Mesma coisa. E vai ser uma queda de braços, né? Quem é que vai ceder? Quem vai ceder? Quem vai ceder? Né? Aí eu não cedo, você não cede e fica nisso. Quer dizer, aí não dá, você não consegue chegar a uma convivência harmoniosa, porque você vai estar sempre se degladiando com a pessoa. E aí, o que acontece? Falar é fácil, mas tudo isso a gente movimenta energia, desgasta, a gente movimenta sentimentos, né? Se você imagina numa vida, se nós tivermos 50, 70 anos e estivermos descobrindo isso agora, o quanto que a gente já viveu disso? Muito. Muito. Mas a gente ainda está tendo a oportunidade de se transformar, né? Muitas aflições, angústias, dor no peito. Muito. A falta de ar, né? E você não consegue relaxar, você sempre está tenso, você sempre está Por que você está tenso? Porque você sabe que você não vai abrir mão. Então, você precisa prestar atenção no que o outro vai fazer com você, que a vida vai fazer com você. E não é só os de casa, é a vida inteira. Então, você sempre vai estar armado. E isso gera angústia. Algo mais aqui? Nessa página não tem mais nada. Vamos para outra página. Sim. Aí eu tenho, doutor, pelo amor de Deus, o senhor me deixa mais para baixo ainda. Se isso acontece com vocês, então no meu caso não tem solução. É bem assim que a gente se sente. Não é? Por quê? Porque quando a gente... Aí onde que eu falo, né? Nós colocamos, muitas vezes, a nossa solução na mão de outro. Ali ela está com o espírito. Então, ela está colocando a mão, tudo que ela está sentindo na mão do doutor Inácio. E quando ele fala da dor dele, ela não quer ouvir. Ela queria que ele pusesse a mão na cabeça dela e falasse, pronto. Solucionasse, retirasse os problemas. Você perdoou todo mundo te perdoou, olha que belezinha. Você entendeu? Ela não Podia quer... ser assim, né? Era bem fácil se fosse assim. E se a gente for parar para pensar na Tribuna da Verdade lá, o que era? Por quê? O que eles faziam? Para que um ouvisse o outro e aprendesse através disso. Um acalantasse o outro. Porque estava todo mundo no mesmo barco. Com histórias diferentes, mas todo mundo no mesmo barco. Mas quando a gente quer só nós, a gente não vai ouvir o outro.
seu sofrimento é mais importante que o do outro, né? Só o seu. O do outro não é por egoísmo, né? Falta de empatia. E aí, assim, a gente tem exemplos na Terra muito fortes, né? Madre Teresa. Madre Teresa, quando saía para cuidar dos seus rebentos, assim, né? De todas aquelas pessoas, ela não pensava nela. Ela pensava em dar aquilo que o outro precisava. Né? Chico, quando estava depressivo, ele ia para a favela. Porque na favela, ele falava assim, essas pessoas precisam. Eu tô com frescura. Ele falava melhor. Tô com Ele frescura. via umas pessoas pior que o estado dele, né? Então, isso era, para ele, era um passo. Então, muitas vezes, assim, esses são os nossos exemplos, né? Porque, assim, se a gente for falar de Jesus, eu já falei muitas vezes isso, e as pessoas, Jesus está anos-luz de mim. Tá bom, então. Então, vamos mais para os próximos. Os que viveram aqui na Terra, né? Os que Se estiveram você aqui vê junto com a gente. como que é? Gerando falcões, o que eles fazem, o que eles estão fazendo lá com o litoral norte e arrecada, né? O trabalho deles dentro das favelas, humanizando favelas, é isso que eles querem, ajudar, colocar, ensinar aquelas crianças a recuperar as pessoas. Não está ligado a uma religião, está ligado a uma filosofia. A filosofia de vida, de fazer o outro melhor. Então a gente tem exemplos, a gente tem história, assim, mas a gente precisa abrir. E para abrir, a gente tem que sair da zona de conforto, sair como que é? De rodar no nosso umbigo, né? Porque muitas vezes a gente vai rodando no nosso umbigo. Aqui em Santos é fácil, a gente vê isso. Tem tanta gente de rua que você sai, nossa, é ali que a gente precisa praticar o ato da caridade. Nossa, eu aqui na praia converso com todos eles. Todos eles brincam com também. o urso. Um deles chama o urso. Eu falei, não é urso, é que nem o bicho, é o urso. E todos eles. Eu já tenho os cativos aqui dos bancos da praia, né? Já tem os que a gente sai todo dia de manhã e encontra, e conversa, e dá bom dia. É interessante isso aí. Eu também conheço vários. Inclusive, às vezes eu passo ele, oi tia, me manda beijos. É impressionante. Importante, né? Esse contato. Esse olhar, para eles né? se sentirem vistos, né? Eles se sentirem vistos. Porque muitas vezes eles se sentem ignorados, né? E eles tratam a gente muito bem, né, Vera? Eles tratam a gente muito bem. Nossa! Muito bem. Só pedir coisa que não. E aí, aonde que nós, né? A gente vai buscar cada vez mais exemplos, né? Nesse sentido. Então, assim, a gente está vivendo a nossa tribuna da verdade, nós aqui. De pouquinho em pouquinho, né? E de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo a nossa diferença, a gente vai abrindo esse coração, vamos expandindo a nossa consciência. Algo mais? Tem mais para baixo, mas a gente já não tem mais tempo, né? 17h59, tem muita coisa marcada para trás. Pode falar essa frase e depois a gente encerra. Não, eu só marquei nessa página aqui com relação ao cérebro, que é o aparelho do esquecimento, com o qual aplacamos um pouco a miserabilidade da erraticidade. O cérebro, minha filha. Essa parte de baixo aqui também. Aí ele fala, miserabilidade? Sim, minha filha, o homem encarnado, particularmente o espírita, reclama da vida no corpo, das guerras, da pobreza, do desemprego, da doença. Entretanto, só faz isso por desconhecer a vastidão de dor e miséria da erraticidade. Aqui sim, se encontra em grau superlativo tudo aquilo que faz o homem achar sua vida miserável e sem sentido na vida corporal. Doutor, o senhor quer acabar de me matar. Se ocorre isso com relação
ao lado ruim, as coisas boas também devem ser, seguindo o mesmo raciocínio, superlativamente melhores. Então, qual Aí é a depois ilusão de todo mundo? Morri. Uma parte do aqui lado tá de lá vai ser ok. Não, morri, acabou, vou dormir o sono eterno. Então, Ou vou aproveitar agora Vou para o as céu. benesses do plano Morri, espiritual. vou para o céu. vou para o céu. Para onde eu Fiz quero minhas ir, né? doações, vou para o céu. Não fiz reforma nenhuma, fiz minhas doações, fui na igreja, rezei, pronto, vou para o céu. Virei santa. Aí chega lá, Ai, tudo Senhor. diferente. A angústia que eu senti aqui, eu sinto lá. A dor física que eu tinha, eu carrego para lá. Porque é psicossomática e então eu tenho que resolver. Aí você chega lá e você fala assim, qual é a diferença? Nenhuma. Eu só não tenho o corpo. Pior, eu quero falar com os meus parentes e ninguém me vê. Quero falar com eles, não posso falar. Sinto a mesma coisa. E você não está lá, você está cá. Ninguém me vê. E por que Não você é? quer falar com Eu seus acho que deve parentes? ser bem confuso. Estou aqui a Deve ser bem pensar. confuso mesmo para quem morre, né? Aceitar que está morto, né? Porque ele está se vendo, ele está com as mesmas sensações, não está vivendo no céu que ele imaginou. Se ele tivesse morto, ele viveria. E aí, pior, né? Vai para outros lugares da consciência dele que fazem ele ficar num plano ainda pior ainda. Depende. Depende da expansão da consciência. Se você tiver expansão da consciência, você vai aceitar isso da melhor forma possível. Se ainda você tiver apegado à matéria, você vai querer viver lá aquilo que você vivia aqui. E não vai ser igual. Então, depende muito da condição na qual você chega lá do outro lado. E é por isso que nós estamos estudando. Justamente para a gente melhorar essa condição e não ter esse choque. A gente precisa ir se acostumando desde já que aqui é o lugar ruim, lá é o lugar bom, desde que você busque ser bom. Então as pessoas, então aqui ele fala, né? Entretanto, só faz isso por desconhecer a vastidão de dor e miséria da erraticidade. Depende de como a gente chega lá. Por exemplo, André Luiz, quando chegou lá, ele só via sofridão. Ele só via coisas ruins. Por quê? Porque era o estado vibratório dele. Até o momento em que ele conseguiu acordar, conseguiu mudar de pensamento, conseguiu ser ajudado, né? Porque ele ser ajudado, ele precisa querer ser ajudado. E aí começou a viver coisas diferentes. Ele continua vendo as coisas ruins, trabalhando no nosso lar, continua, mas sob um ponto de vista diferente. Assim como um médico aqui na Terra só vê sofrimento. Porque ele trabalha no hospital, ele só vê sofrimento. Então depende muito do nosso estado espiritual. E esse estado espiritual que a gente precisa trabalhar ele aqui na Terra, para quando a gente chegar lá, a gente esteja um pouquinho melhor do que a Cibele. Cibele, né? Cibele. Que é Cibele, né? E assim, ó, uma parte é legal. Ela era trabalhadora. Então, ela foi como trabalhadora. Como ela ajudou o outro, ela teve o mérito dela e foi auxiliada. Mas mesmo assim, ela não tá feliz. Ela não tá fazendo a parte dela, né? Não. Porque ela queria o quê? Se ela tivesse chego e ao invés de estar pensando em tudo isso, me dá a vassoura, vou trabalhar, eu quero estudar, eu sei que eu preciso, o que eu estou precisando, o que está acontecendo comigo. Saísse do umbigo, a postura seria ela achou que ela ia chegar lá pelo que ela fez aqui, que ela achou que era o máximo, e que ela fez aqui na Terra, ela achou que ela ia chegar lá e já ia ficar melhor, já não ia ter que passar por essas dores íntimas, né? Por essas coisas, essa mudança de consciência. Ela achou que já estava tudo isso resolvido, eu penso. Eu acho que ela nem pensou nisso, sincera. Eu acho que ela nem pensou nisso, porque ela não pensava nela.
Então, a partir do momento como você olha muito o outro e você não olha você nem lembra. E outra coisa, né? Como ela olhava só o outro, ela achava que por olhar o outro, ela chegando lá, ela estaria transformada. Mas não. Ela tentou transformar o outro, mas não a si mesma, né? Eu gostaria só que, se vocês tivessem a oportunidade, de ler o livro O Céu e o Inferno, quando fala das penas no inferno. Tem uma delas que diz uma das maiores penas que existe para os que vão para o inferno é ficar se olhando no espelho eternamente. Só que em vez de ele olhar e ver o reflexo que ele se via na Terra, ele se vê como ele realmente é. Isso causa extremo sofrimento para o espírito. Que é o que acontece, né? Ela foi para o plano espiritual, está num hospital e ela está enxergando a realidade dela. A realidade dela qual que é? Ela não se transformou. Ela não expandiu a consciência. Agora, é isso que assim que a gente fala. Por que eles mandaram tantos livros para nós? Eles mandaram através do Klaus, eles mandaram através da Hermance, eles pediram para André Luiz voltar a escrever. A gente tem André Luiz Ruiz, que é o outro. Eles mandaram para um monte de gente. E são sempre a mesma mensagem. É no sentido, nós vamos colocar tudo isso. Muitos espíritas acham que isso é antidoutrinário. Ajuda o outro. Perfeito. Mas ajuda a si mesmo. Se abra. Sinta. Resgate a você mesmo. Não dá mais tempo. Você passou muito tempo, muitas reencarnações levando. Agora você precisa se olhar. E a conversa é com a gente mesmo, não é com o outro. A conversa é como diz a Leda, é com eu, com o meu espelho. Onde eu brigo, onde eu falo alto, onde às vezes eu dou um estremelique. E a conversa é comigo, não é com o outro. O outro é a conversa dele com ele mesmo. Mas a conversa é comigo. Paramos em você está certa? Só tem um porém.